Será que minha filha vai falar? Essa era a pergunta que eu me fazia 5 anos atrás. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curta, comenta, compartilha, deixa o seu like. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e começa a recomendar o nosso canal, o meu canal, para mais pais, mais famílias, tá bom? Vai levando toda a informação e conhecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mãe da Bebê. No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês quando foi que a Rebeca começou a falar. Vamos falar um pouquinho sobre essa pergunta que provavelmente você está se fazendo agora. Eu provavelmente já fez para o seu médico. Foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei no consultório da neuropediatra, que foi: ela vai falar? A Rebeca vai falar? Minha filha vai falar? E aí? Quando o seu filho vai começar a falar? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da fala no autismo. Cada pessoa com transtorno do espectro do autismo possui diferentes formas de se comunicar e distintas habilidades de comunicação. Algumas pessoas podem falar bem e normalmente, como a gente fala, como são conhecidos, os autistas verbais, e há aqueles também que podem nunca desenvolver a fala ou falar muito pouco, ou ser muito restritivo à fala. Algumas crianças com autismo não verbal desenvolvem algumas palavras de maneira significativa, mas elas não conseguem formar frases ou manter um diálogo completo. Então, nesse caso, eu posso falar assim que é o caso da Rebeca. Ela não consegue manter alguns diálogos, apesar de falar muitas palavras. Normalmente ela faz a ecolalia, que é a repetição de sons, de frases, de desenhos, até mesmo de coisas que nós falamos com ela no dia a dia, mas não consegue levar um diálogo adiante se você perguntar determinadas coisas para ela. Então ela só vai estar, a resposta dela ainda vai estar limitada ao sim, ao não, sim ou não. Mas elas conseguem compreender e até se comunicar assim, de forma excelente. Outros autistas são completamente não verbais, mas mesmo sendo não verbais, eles encontram uma forma de se comunicar, principalmente com seus cuidadores. E muitos deles, muitas crianças com autismo não verbal utilizam acesso à tecnologia, ou seja, ao celular, ao tablet, para estar podendo fazer essa troca, essa comunicação. As crianças não verbais, elas podem estar sendo incentivadas, a se comunicar através de imagem, escrita, com aparelhos tecnológicos, Então isso é tudo uma forma de comunicação. A fala, A fala é simplesmente externalizar, podemos dizer assim, o som, E a fala, ela é diferente da comunicação, Eu posso falar, a Rebeca muitas vezes fala, ela fala o tempo todo, mas fala de forma... A fala dela não é de forma funcional, Então, às vezes ela tá falando, ela tá repetindo o som, mas não tem nenhuma intenção de se comunicar, ela só está vocalizando, está verbalizando aquilo sem nenhuma intenção comunicativa. Quando foi que a Rebeca começou a ter essa intenção comunicativa? Rebeca começou a falar de forma funcional, de forma para se comunicar, um pouco antes da pandemia, foi em 2020. Esse vídeo está sendo gravado em 2022. Só que ela só começou a fazer essa comunicação porque eu aproveitei uma janela de aprendizagem do hiperfoco dela, que era letras e números. Nesse período ela não falava de forma funcional. Ela ficava falando, ficava ecoando frases, textos, músicas, mas não falava: mamãe, eu quero comer banana, mamãe, eu quero beber água, mamãe, eu estou com fome. Ela não falava isso. Então ela só chorava ou só apontava, só que outras coisas ela repetia frases de desenho. E eu comecei a reparar que ela estava aprendendo a ler, ela estava juntando as sílabas e formando as palavras, lendo. A minha ideia foi, peguei vários folhas A4, coloquei em cada canto da casa com frases tipo: quero comer banana, mamãe, eu quero ir no banheiro, quero brincar com o tablet, por favor, desbloquear o tablet. E com isso, como ela já era, naquele momento era foco dela, era foco de atenção dela, ela começou a ler e começou a transmitir isso
pra mim. Então eu falava, ou com o pai dela, né, no caso Moisés. A gente falava assim: Rebeca, agora o que você quer, né? Quadrinho. A gente chamava assim: vai lá no quadrinho vai ter as frases. Então ela procurava, ela lia, entendia o que ela queria e reproduzia aquilo que ela estava lendo no papel conosco. Eu lembro que essa questão da fala foi a primeira coisa que eu perguntei assim que eu cheguei no consultório da neuropediatra. Meu maior medo era de que a Rebeca não conseguisse se comunicar, que ela não conseguisse falar, né? E uma das coisas assim que eu lembro até hoje, que por muito tempo, né, foi medo, insegurança, foi que ela não desenvolvesse a fala. E naquela época, 5 anos atrás, na minha cabeça, a comunicação ela se dava através da fala. Eu não via outra forma de comunicação, como o uso do tablet, como o uso de imagens. Não, para mim era a única forma que ela teria de se comunicar seria a fala. E ao longo desse período, né, desse processo até ela começar a falar, eu vi, pesquisei, estudei o quanto as nossas formas de comunicação, né, são variadas e dá pra gente trabalhar com a criança, mesmo que agora você esteja desesperado, meio sem direção do que fazer, né, após o diagnóstico. Mas eu vejo assim o quanto isso é importante. Rebeca, com 4 anos, ela já sabia nomear, ela fazia nomeação de objetos, de formas, de cores, né? Então nós aproveitamos esse hiperfoco dela para poder estar estimulando a nomeação e logo depois introduzindo a fala, né? A Rebeca, ela tem a linguagem muito prejudicada, né? Então, Rebeca começou a falar de forma funcional aos 5 anos. Antes disso, ela só vocalizava e emitia sons ou só nomeava de forma sem intenção comunicativa. E a gente foi expandindo, né, essa questão dela falar, da nomeação, através de músicas, de livros, de brinquedos, de desenhos e do próprio tablet, do uso da tecnologia. É igual, a Rebeca, ela tem um problema de linguagem que ela fala perfeitamente, ela fala as coisas perfeitamente, palavras perfeitamente, mas não consegue concluir uma frase complexa. Então acaba que ela fala palavras soltas até tentar formar aquilo que ela quer. Vou tentar dar um exemplo. Ela, em alguns vídeos vocês já podem ter notado que ela fala: quero comer banana, quero comer bolo, né? Isso ela aprendeu, frases bem objetivas. Mas se ela fala assim: mamãe, hoje eu fui na escola e brinquei com um amigo tal e fiz isso, né? Fiz uma atividade, fui pra natação. Ela não vai conseguir. Se eu perguntar pra ela assim: Rebeca, o que você fez hoje na escola? Ela vai ficar olhando pro meu rosto e não vai conseguir elaborar uma frase para poder estar complementando, para estar respondendo. Então, normalmente o que eu pergunto: Rebeca, você foi para a escola? Ela: sim. E o que você fez? A ela: lanche. Que é o que? Ela comeu lanche. Na hora do recreio ela comeu lanche. Então, ela tem esse prejuízo, né, na linguagem. E com isso faz com que ela se enquadre num grau 2 de autismo, né? Num grau moderado. Então, é como eu falo, tem a diferença da fala, linguagem e comunicação. Falar, a Rebeca fala desde cedo, desde os 4 anos ela começou a falar, que foi quando ela começou a nomear. Então, ela fala desde aquela época, que foi a questão da nomeação, né? A linguagem dela começar a formar frases começou há muito pouco tempo, lembrando que ela tem um prejuízo muito grande, né? E a comunicação é quando você junta a fala e a linguagem, né? E quando você tem uma troca, né? Quando você precisa, a comunicação ela só ocorre, você que está me assistindo aí, agora eu estou comunicando com vocês, assim, por mais que eu não esteja tendo o retorno nesse momento, mas é uma forma de comunicação, né? Então aqui eu uso postura, eu uso linguagens, eu uso expressão faciais, isso é uma forma de comunicação. Então, quando Rebeca começou a se comunicar mesmo, há muito pouco tempo,
Falo que ela começou a se comunicar, eu posso dizer aí, tem 1 ano e meio durante agora a pandemia. Porque quando ela tá triste, essa semana mesmo, durante alguma sessão da terapia de psicóloga, ela se sentiu frustrada porque queria realizar uma atividade, não foi deixado, né? Nós não deixamos que ela realizasse o que ela queria. E ela virou pra mim e falou assim: mamãe, estou triste. Eu tô assim, pronto, ela se comunicou, ela falou que tá triste. Eu perguntei: por que você está triste? E ela ficou quieta. Porque ela não conseguiu formar uma frase complexa para poder estar transmitindo para mim o motivo daquela tristeza, apesar do que eu já sabia o que era. Só estava esperando ela externalizar, tá bom? Então é isso que eu compartilhei um pouquinho aqui com vocês, como que foi essa fala. Então, resumindo, Rebeca começou a falar de forma funcional, mesmo a se comunicar a partir dos 5 anos, que foi agora em 2020. Antes disso ela já falava, né? Ela falava palavras soltas, ela tinha ecolalia, né? Só que a falar, ecoar, emitir sons, repetir, é fala. Se comunicar é algo bem diferente. E é algo que eu tenho, assim, entendido cada vez mais como é a forma de comunicação, como são as formas de comunicação, somente com a Rebeca, tá bom? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, curta, comenta, compartilha. Aqui eu compartilho um pouquinho da minha experiência, da minha visão materna, tá bom? Sendo mãe de uma criança com autismo, não sou especialista em autismo, tá? Sou especialista em Rebeca, né? Nos cuidados com ela, e aqui eu compartilho um pouquinho com vocês, tá? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.